O Augusto Aras não fez isso pro Bolsonaro, não fez, e os bolsonaristas estão irritadíssimos. Olha só o que aconteceu. Até agora você deve estar pensando, Thiago, o Lula tem o quê? 100 dias de governo? 99 dias de governo? Não tem nada que o Augusto Aras pudesse fazer contra o Lula. Pois bem, quando quer, tem sim. Os bolsonaristas entraram com um pedido na Procuradoria-Geral da República contra o Lula, para dizer que o Lula cometeu crime, porque enquanto o Lula estava fazendo a transição, desde que ele foi eleito até ele ir para o Palácio do Alvorada, ele ficou num hotel em Brasília. Ele ficou 2 meses morando num hotel em Brasília, o Hotel Meliá de Brasília. E isso custou aos cofres públicos 216 mil reais. Ok. A parte que os bolsonaristas omitem é que o Lula, ele não se mudou para o Palácio do Alvorada no dia 1º de janeiro, porque o Palácio do Alvorada estava completamente destruído. E todo presidente eleito tem direito a ficar no hotel? Tem, mas presidente eleito geralmente fica em algum dos palácios, ou na Granja do Torto, ou no Palácio do Jaburu, ou em algum dos palácios que a presidência da República tem. É uma cortesia. O Bolsonaro não ofereceu essa cortesia ao Lula. O Bolsonaro não ofereceu nenhum dos palácios, a Granja do Torto nunca foi usada por ele, o Jaburu não estava mais sendo usado pelo Mourão, o Bolsonaro saiu do Alvorada no meio de dezembro, e não ofereceu absolutamente nada para o Lula. Então o Lula tinha direito de ficar no hotel. Porém, os bolsonaristas, eles estão no meio ali daquela onda de fake news bolsonaristas, eles acreditavam piamente que não. A gente pode simplesmente empurrar isso aí no Lula e falar que ele cometeu crime. E como o crime foi se estendendo até depois dele ser presidente, o Lula pode ser aí acusado de um crime. Tem uma coisa que muita gente não está se lembrando. Isso aconteceu no governo Temer. Quando a Procuradoria-Geral da República investiga e diz que um presidente cometeu um crime, há uma votação no Congresso, semelhante à votação de impeachment, para decidir se o presidente pode ser processado ou não. Sabia disso? O Temer teve 3 votações dessa, que a Raquel Dodge enfiou contra ele. Nas 3, ele ganhou com sobras. Assim. Parecia até que a Procuradoria-Geral da República fazia isso contra o Temer só para ele humilhar a oposição. Para falar, tá vendo? Ó, não é que eu tenho voto, não. Eu tenho todos os votos que eu quiser. Era isso. Pois bem, seria um desgaste bem grande para o Lula. Então estavam contando com Augusto Aras, que sempre foi um cachorrinho do Bolsonaro. O Bolsonaro falou, Aras, senta. Ele, opa, senta, dá a patinha, dá a mãozinha, ele dá a mão, ó, rola agora. O Aras rolava. Pois bem, agora não. O Augusto Aras detonou o Bolsonaro. O pedido era contra o Lula. O Augusto Aras detonou quem? O Bolsonaro. E inocentou o Lula. Olha, os bolsonaristas estão, assim, desesperados. Eles consideravam esse um processo chave. Eu vou te explicar isso. Antes, um segundo, eu peço que se você está aí a favor do governo, se inscreva aqui no canal. Se você é contra essa horda fascista, eles estão tentando voltar ao poder, custe o que custar. Você vê que a oposição deles é tentar desgastar o Lula nas mínimas coisinhas assim que derem, eles tentam desgastar o Lula. Isso não seria uma coisa mínima, hein? Seria grande. Mas não tá dando. Então se você é contra essa horda fascista aí, inscreva-se aqui, que aqui a gente sempre lutou contra eles. Um segundinho aqui, ó, embaixo o botão inscrever, é grátis, é muito importante, porque assim o YouTube faz com que o vídeo alcance mais gente e a gente consegue levar a comunicação, levar a mensagem para mais gente, porque lá do outro lado eles são especialistas em comunicação e eles estão investindo tudo agora que eles são oposição, inclusive até estão culpando o Lula por coisas que eram do Bolsonaro. Essa é uma das táticas que eles estão usando muito, viu? Agora vamos falar do caso aí, por que esse processo era chave, o que o Augusto Aras falou e o que estava acontecendo. Pois bem, o Lula ganhou a eleição. Felizmente, dia 30 de outubro, o Lula ficou um tempo em São Paulo, depois foi para Bahia e depois ele foi para Brasília. Em Brasília ele ficou no Hotel Meliá. Não era um hotel, não era um quarto só de hotel. Muita gente, até gente de esquerda, estava se perguntando, mas Thiago, 216 mil de conta de hotel? Eu sei que é presidente, deve ser um hotel 5 estrelas, Meliá é realmente um hotel muito bom, viu? É uma cadeia de hotéis de luxo. Tá, mas é muita grana. Só que não era um quarto. O Lula tem seguranças. O Lula sempre teve direito, qualquer ex-presidente tem direito a 8 seguranças. Então o Lula tem os quartos dos seguranças. Nem sei se ficam em quartos separados, acho que até que ficam em quartos triplos ou quádruplos. Mas os seguranças ficam lá. Só que o Lula não era apenas um ex-presidente, ele era o presidente eleito. Então ele tem que alugar sala de reuniões, ele tem que alugar outras coisas do hotel. Muitas vezes tinha mais segurança, principalmente depois de 12 de dezembro, então
mais quartos de hotel. Por ser um hotel, o Lula não tinha cozinha, ele tinha que pedir comida do hotel. Então eu ainda acho, pelo que eu vi ali da conta que os bolsonaristas mesmo estavam publicando, que o Lula não gastou, ele estava pagando comida do hotel de dinheiro dele mesmo, não era nem... E não precisava, ele estava pagando, pelo menos pelo que os bolsonaristas ali, eles divulgaram. Tá, mas os bolsonaristas não querem saber. Por quê? Eu vou te dar um exemplo agora de por que eles estavam tão confiantes. Quando o Janot era o procurador-geral da República, o Janot aceitava toda e qualquer denúncia contra parlamentares do PT ou contra o governo Dilma ou coisas envolvendo Dilma e Lula. Toda e qualquer, assim, não precisava da mínima prova. Podia ser um diz que me disse. Podia ser um caso desses contra a Dilma em 2015, talvez até 2014, mas principalmente 2015, 2016, o Janot aceitaria sem pestanejar. Seria uma mega de uma manchete, diria que era uma baita de uma corrupção. A grande mídia ia inverter o caso, distorcer tudo como faziam. Você viu aí 3 semanas atrás, no caso lá do PCC com o Sérgio Moro, que a grande mídia não vê problema nenhum, em pleno 2023, em embarcar numa armação de fascistas. Eles não veem problema nenhum em tentar calar, como uma jornalista da CNN tentou calar o Paulo Pimenta, falou, aí vários jornalistas da Folha, da Globo, eu vejo jornalistas progressistas aí do Globo News compartilhando a jornalista da CNN que foi agressiva com o Paulo Pimenta, quer dizer, tudo aquilo era para descredibilizar a versão do governo, que a verdade é que aquilo era uma baita de uma armação envolvendo criminosos que já deram um golpe de Estado. Pois bem, eu tô te dando esse exemplo para você ver que eles estavam realmente muito confiantes. Estávamos em épocas em que o Procurador-Geral da República faria isso. Eles pensavam, pô, o Aras deve tudo que ele conseguiu na carreira dele ao Bolsonaro. Não na carreira dele, nos últimos 4 anos. Ele chegou ao topo da carreira no Ministério Público Federal. Ele é o chefe do Ministério Público. Pois bem, os bolsonaristas começaram a atacar o Aras há algumas semanas, porque começou a sair na mídia que o Aras estava mudando de lado. Aí usaram até um processo que não tinha nada a ver para falar que ele estava do lado do Lula. Pois bem, os bolsonaristas acreditavam que o Aras, diante dessas provocações, ele agora eu vou ferrar o Lula, agora eu vou abrir uma investigação, pelo menos. Até a investigação de alguma coisa e apresentar denúncia, que seria isso que eu falei, uma votação semelhante ao impeachment, pode demorar anos ou pode ser até que a investigação comece e ele sente em cima da investigação, como fazem em todas as investigações contra o Bolsonaro. Pode ser. Mas ficaria ali uma investigação, já seria uma notícia negativa para o Lula, tudo mais, bolsonaristas vão falar mais sobre aquilo, a grande mídia embarcou nessa. Quando eu comecei a pesquisar, que eu queria ver a versão dos bolsonaristas sobre o caso. Eu já sabia, mas eu queria me lembrar mais, porque eles falavam disso mais em dezembro e no comecinho de janeiro, depois que o Lula mudou para Alvorada. Principalmente depois do dia 8 de janeiro, o assunto morreu, lembra? O assunto morreu. Mas continuou lá na PGR porque os deputados bolsonaristas entraram com um pedido, para investigar o Lula. Olha, eu vou falar, foi difícil achar a versão bolsonarista. Primeiro porque eles vão nas fake news, então tem a fake news do dia, amanhã já é outra, eles já estão todos naquela, então é muito difícil achar uma fake news antiga deles. Segundo, porque a grande mídia embarcou nessa. Eu só achava a matéria do Globo, do UOL, da Folha, da CNN, da Veja, falando Lula gastou não sei quantos mil em diária de hotel, Lula não sei o quê, Lula blá blá, acusando como se fosse um crime do Lula mesmo. Caraca, meu. Eu só vi a matéria do G1, que lá embaixo falava, o Lula tá no hotel porque o Bolsonaro não ofereceu para ele nenhum palácio, que é praxe, falando que era praxe, que eu já sabia, inclusive na época eu falei, e depois a matéria do G1 era de janeiro, não lembro, dia 4 ou 5, e falando que depois o Lula não estava na Alvorada, e até mandando o link para uma matéria do Fantástico, que mostrava como a Alvorada estava destruído. Tá, só o grupo Globo. E olha, no O Globo não. No O Globo não. Tá. Aí achei a versão lá bolsonarista. Eles estavam realmente convencidos. O Augusto Aras falou que não e falou o seguinte, olha, o Lula, como presidente eleito, ele tinha direito, e aí citou depois o Palácio do Alvorada estava em reformas. Ele não citou que foi destruído, mas ele falou que estava em reformas, e ele citou que depois do ataque do dia 8 de janeiro, teve mais problema aí para o governo. Quer dizer, olha, ele deu assim uma alisada no Lula, tipo, ó, Lula, você fez tudo certo. O que na verdade fez, só que eu, Thiago, lendo do Augusto Aras, não esperava. E deu uma detonada no Bolsonaro. Ele meio que culpou o Bolsonaro pelo que aconteceu na Alvorada, pelo Lula ter ficado mais dias. Porque ele justifica, o Lula ficou, depois que ele assumiu, ele não pôde mudar porque o Alvorada precisava passar por reformas.
sua inscrição. Falou!